Hoje é 12 de julho de 2022. São 14 horas e 50 minutos. Esta tarde morna. E durante esta vilegiatura por esta gigantesca metrópole de São Paulo, ontem eu disse ou falei ou refleti sobre algumas particularidades da nossa incursão dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa mãe. A OAB é a nossa mãe, é mãe de todos. E eu talvez seja um dos pouquíssimos sobreviventes razoavelmente lúcidos de uma época que já passou. Só para dar um exemplo a título de introdução, de vez em quando eu assisto ao Jornal da Globo e reportagens paralelas e vejo o Fernando Gabeira, competentíssimo, por sinal, expendendo suas convicções e considerações sobre problemas políticos atuais, emergentes e perspectivas de futuro. E Gabeira já é um senhor muito simpático, por sinal. E quando vejo Gabeira expendendo suas considerações como um excelente articulista, aliás, eu me lembro dele mocinho. Depois de preso lá em Ibiúna, no Congresso, que resultou daquelas peripécias todas da mocidade, Fernando era um moço, um rapazola naquele tempo. Foi preso por um policial do DOPS chamado Ervin de Barros, o Brucutu. E Ervin estava sem saber se prendia a Gabeira com uma arma nas mãos ou com um pedaço de tronco de árvore. Achou ali um ancinho, uma podadeira. Pegou o ancinho e com aquele instrumento paralelo de cobertura das flores e poda das árvores de curto caule existentes no local, com aquilo manteve Fernando Gabeira preso. Eu não sei se Gabeira lembra daquilo em pormenores, mas Ervin prendeu Fernando Gabeira com um ancinho, com uma podadeira. E aquilo me veio como herança. Não perguntem nem como, nem porquê, quais as causas, as condições pelas quais eu me tornei depositário durante anos, muitos anos, daquele ancinho que prendeu Gabeira. Só me recordo de quando o Ervin chegou ao meu escritório e disse: doutor, guarde isso para mim porque faz parte da história. E muitos anos depois, Ervin de Barros veio me visitar e disse: doutor Paulo Sérgio, o senhor pode devolver um ancinho que eu deixei aqui com o senhor? Aquele que prendeu o Gabeira. E eu mandei buscar no depósito que havia no escritório, mandei buscar aquela peça que era uma antiguidade histórica, sim, e devolvi a Ervin. Não sei o que ele fez com aquilo. Talvez esteja nos arquivos secretos de alguma instituição existente ainda, como avalizadora do golpe de Estado
ultrapassado há muito tempo também. E talvez Erwin haja atirado fora aquilo depois da devolução. Sabe-se, eu sei que Erwin morreu. Alhures, dizem que Erwin se foi depois de estar a visitar eventualmente a Avenida São João, aqui em São Paulo. De noite eu rondo a cidade a te procurar sem te encontrar. É um pedaço daquela canção também famosa de Paulo Vanzolini, avô da atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da doutora Patrícia. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João, Ronda. É a música mais laudatória da noite vencida no Centro Velho de São Paulo. Então já se vê como Paulo Sérgio, como eu sou antigo. Como eu sou antigo nessas coisas. Herdeiro sim, daquelas noites fatídicas do golpe de 64, preocupado hoje sim, na velhice que já é extremada, porque eu estou com 86 para 87 anos. Preocupado ainda dentro desta pequenez com os destinos da nossa nação e que as perspectivas de interferência aí do Ministério da Defesa no projeto de eleições para o Brasil que vem por aí. Parece que o Ministério da Defesa pretende fazer uma verificação, uma fiscalização paralela da regularidade das eleições, o que não deixa de ser uma interferência perfunctória, quiçá uma intromissão esquisita na eleição, a modificação ou não da cadeira reservada à presidência da República. Eu li alguma coisa a respeito disso. É possível que esteja enganado, que o Ministério da Defesa não esteja disposto a interferir ou cheirar o que está acontecendo nas nossas eleições. Mas se quando estiver enganado, que o digam os militares. Por que eu estou dizendo essas coisas todas? Porque dentro das características que regem a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a seção de São Paulo da OAB, antiguidade costumava ser posto. Ou seja, o galardão vinha a poder de anos e anos e anos de experienciações e de expectativas quanto a assunção do primeiro posto na direção da OAB, antiguidade. Porque o antigo que se mantinha lá dentro era como o cozinheiro de um restaurante velho lá do Itamaraty, ainda existente, que talvez seja reaberto, aquele que está à frente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas o cozinheiro lá do Itamaraty conhecia tudo, estava imerso em todos os segredos dos cozinhamentos, daqueles bichos que eram fervidos ou fritados nos fogões a lenha do restaurante Itamaraty. Antiguidade na OAB costumava ser posto a ser perfilado com muito orgulho e muito cuidado. E eu estive lá, não se sabe quantos anos eu estive
dentro dos dosséis da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me lembro muito bem, eu era o escriba. Eu era o escriba do imperador. Quando havia um importante discurso, uma manifestação excelsa a ser feita, Cid Vieira de Souza, Zé de Castro Bige, Mário Sérgio, quem sabe, uma outra vez, diziam: chamem o Leite Fernandes e peçam a ele para fazer o discurso. Eu fazia. E confiavam em mim. Eu me lembro muito bem durante a ditadura, num discurso de abertura do ano judiciário, o Cid Vieira de Souza disse: Paulinho, faça o meu discurso. Eu digo: você leia antes, Cid, leia antes. Não, você faça, eu não tenho tempo nem para ler. Faça bem feito, por favor. Eu fiz. E Cid Vieira de Souza, o Cid, começou a lê-lo, havia muita gente, todos togados. Deu uma engasgada, mas Cid era valente, era corajoso, disse aquilo até o fim. Eu me lembro do parágrafo que levou o Cid a precisar fugir. Nós o subtraímos aos milicos e o deixamos uns 15, 20 dias sumido até que ele pudesse retornar sem grandes danos. E o que se dizia? Naquela sala no 6º andar, a Ordem dos Advogados do Brasil era no 6º andar, perto, pegada à igreja matriz ali. Naquela sala do 6º andar, todos os dias às 12 e às 18 horas, ouço bater o carrilhão da Sé. E o leve som desafinado de um só sino me lembra todos os dias às 12 e às 18 horas o tempo faltante para a redemocratização do meu país. E o Cid disse aquilo. Deu uma engasgada lá dentro daquele cérebro privilegiado de Cid Vieira de Souza. Ele devia estar a me xingar com todos os nomes feios que ele conhecia, inclusive ofendendo minha família inteira. Mas ele disse, naquela sala do 6º andar, ouço bater todos os dias às 12 e às 18 horas o carrilhão da Sé. E o leve som desafinado de um só sino me leva todos os dias às 12 e às 18 horas o tempo faltante para a redemocratização no meu país. Velhos tempos, quando Vladimir Herzog foi assassinado, eu estava na Rua Tutóia, não sabendo se apresentava ou não um menino chamado Júlio Toledo Teixeira, que foi salvo porque assassinaram Vladimir Herzog naquele dia, e o defunto de Herzog serviu de padrinho para que o menino pudesse sair vivo da Rua Tutóia. Pedacinhos de tempo que lembram ao Leite Fernandes como é importante ser sobrevivente na Ordem dos Advogados do Brasil, dessa senhora, vetusta, séria, severa, sim, corajosa também. Uma velha de voz muito seca no meu tempo, mas era uma voz respeitadíssima, não se sabe hoje até que ponto a respeitabilidade há de chegar ou de se manter frente ao perigo de desmoralização representado pelas universidades que estão a fazer da advocacia alguma coisa perebenta, ou tentar fazer
com que a advocacia se transforme nisso. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Nós, advogados, temos algumas sim, mas nunca aqueles ferimentos resultantes da covardia, da rebeldia à assunção de uma movimentação, de uma conduta muito séria quando se ofende a respeitabilidade da nossa beca. Vamos ver. Vamos ver como isto vai ser. E eu estou dizendo estas coisas todas porque na segunda-feira, foi ontem, foi entronizada na OAB Seção de São Paulo a foto de Marcos da Costa, um presidente da ordem agora, da chamada geração de porte médio dos nossos líderes. Por que eu estou dizendo que a antiguidade é posto? Porque Marcos da Costa veio vindo lá de trás. Eu sou um ancião, aos 87 anos, e já fora da ordem, a não ser com as histórias que eu tenho a contar. Repetindo, de certa maneira, aquilo que Ariano Suassuna, um dos meus heróis preferidos, disse quando se referia a ele próprio. Ele dizia: eu sou um fabulador, eu minto um pouquinho eu minto, dizia Ariano Suassuna. Então entendam que algumas das coisas que eu, que sou um herdeiro do passado da OAB, estou a dizer, pode ser uma fábula qualquer, uma mentirinha qualquer, mas as nossas perebas, os velhos que estiveram na ordem, dos quais poucos ainda sobrevivem, as histórias que nós temos a contar têm 2/3 de verdade. E aquele terço remanescente que não é dito é porque é tão triste, tão escarmentado, tão difícil de recontar, que não vale a pena puxar a memória para a recordação do que aconteceu durante esses tempos todos em que a ditadura imperou na nossa nação. Então a antiguidade é posto. E Marcos da Costa foi à ordem, eu não pude ir, não que não quisesse, mas a estrutura que eu tenho não é aquela que o meu cérebro, o meu pensamento gostaria que ela fosse. A minha estrutura física não se comporta como a agressividade que eu tenho dentro do meu coração, então eu não pude, não aguentei. E dar um abraço em Marcos da Costa, que foi presidente da ordem agora há pouco, cujo retrato foi entronizado junto com outros, com a companhia de Cid Vieira de Souza, de José de Castro Bige, Mário Sérgio Duarte Garcia, Antônio Cláudio Maria de Oliveira e outros muitos que passaram por lá. E Marcos veio vindo devagar. Eu me lembro de Marcos da Costa, mocinho, moço, magrinho, começando a perfilar os degraus da Ordem dos Advogados do Brasil, buscando assentamento no 6º andar. 6º andar. Que era aquele pedaço do prédio reservado aos presidentes. Hoje nós somos 160. 160 conselheiros. E os antigos não entendam que eu esteja lá dentro, já estou fora há muito tempo.
Hoje eu sou um sobrevivente. Hoje eu sou uma das últimas heranças de um tempo que já foi. E que conserva um pedaço qualquer de autenticidade para conter a memória, no sentido de poder contar uns pedaços tristes, terríveis daquilo que passou durante a ditadura. Não entendo que eu esteja lá dentro, não, eu já estou fora. Eu sou hoje aquele que procura um espaço para poder, sim, dar um abraço muito forte em Marcos da Costa. Porque, repito, eu o vi mocinho ainda, perfilando os degraus da corporação, à procura de um lugar ao sol, não, à procura de um pedaço de liderança que ele conquistou até chegar à presidência. E me mandaram anteontem, ontem, hoje de manhã, umas 2 ou 3 fotos da cerimônia com que o retrato de Marcos da Costa foi fazer companhia àqueles outros que vão estar ao seu lado. Antigos, sim, os veneráveis. Porque o Marcos hoje está no caminho certo para se tornar um grande líder na nossa corporação. Eu não pude ir lá, não, mas estou a relembrar aquilo que passou e vou contar um pedaço de uma história que seria um pouquinho cômica, se dramática não fosse. Porque quem conhece bem o passado da OAB sabe que Marcos da Costa estava a serviço da corporação quando sofreu um acidente terrível de automóvel e perdeu uma das pernas. Foi amputada depois do acidente, que matou seu companheiro, outro antigo líder nosso. Marcos já estava a trabalho, vinha voltando de uma conferência, de uma convenção, de um compromisso oficial. E pôs lá o seu pedaço postiço e se comporta magnificamente com aquela perna entranhada em correias no resto do seu corpo, e às vezes dá risada com aquilo. E eu me lembro, só para encerrar esta manifestação que já vai longe, eu me lembro de Paul McCartney, cuja mulher tinha o nome de Linda McCartney. Se a memória me falhar, vocês me corrijam, por favor. E a mulher de Paul McCartney foi a uma efeméride em que ou o marido estava presente ou não estava, mas de qualquer forma era uma reunião coletivizada à qual ela não podia faltar. E alguém fez um comentário qualquer sobre Linda McCartney. E ela sorriu. Sorriu, ela estava com o vestido meia boca no joelho. Sorriu, desabotoou o cinturamento da perna postiça que ela trazia consigo, manquitolando um pouco ao lado daquela saudável. Desabotoou o cinturamento da perna, conduziu aquele pedaço postiço, colocou sobre a mesa com uma bateção que fez um barulho surdo
Um sapato muito elegante, por sinal, umas meias bonitas de seda daquele tempo. E disse: a minha qualificação é esta aqui. E mordiscou a mesa da presidência com o salto do seu sapato. Então é preciso que eu diga, neste encerramento desta recompensação da visita que eu deveria ter feito e não pude fazer, é preciso que eu diga que Marcos da Costa tem algumas qualidades para prosseguir nessa carreira dentro da ordem. Ele vem lá de baixo. Vem do tempo de menino, de moço. Conquistou aquela briga numa disputa com muitos outros. Foi submetido aos percalços do destino. E está aí conosco, presidente da corporação, e na metade do caminho, com o cinturamento da perna, que é o seu galardão, não é medalha posta no peito, não. É o seu acidente de percurso, que ele está a suportar e a enfrentar com imensa galhardia, com um sorriso nos lábios e com uma delicadeza de comportamento com os amigos que faz gosto àqueles que, muito antigos ainda, sobrevivem com uma certa dose de iluminação para o exame daquilo que vem por aí. Então, eu vi as fotos da cerimônia e vi também que havia muita gente no salão nobre da ordem. E Marcos estava com aquele seu sorriso gostoso de ouvir e de ver. Delicado, cortês, amável, amigo e pronto a continuar no seu trajeto elegante e vitorioso no caminho que o futuro há de lhe reservar na implantação definitiva da sua liderança na nossa corporação. Dito isto, eu vou terminar esta minha manifestação colocando as fotos que me mandaram com imenso prazer, com muito orgulho de ser, quiçá, o amigo mais antigo que Marcos da Costa tem, mas observador, até onde a vida me permitir, do seu caminho, trilhando as expectativas que nós temos para o Brasil que vem por aí. E la nave va.